Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Esse gambito que tem, assim, impactado as pessoas do nosso país e de outros países. Eu acredito muito nessa força feminina da mulher e eu tô com essa rainha maravilhosa, Lisa Lopes. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz, principalmente por ter vindo, né, de você, uma querida. Oh. E Lisa, eu também estou muito feliz, gente. A Lisa foi minha mentorada em momentos assim muito difíceis. A voz dela ecoa também ainda hoje, viu, Lisa? Na Uhum. minha mente. E a mulher é incrível, vocês vão ver. Quem é a Lisa Lopes? Bom, eu costumo dizer que Lisa é apenas uma alma que está aproveitando esse momento para crescer um pouco mais, né? Diante de todas as dificuldades que a vida impõe, diante dos desafios, eu acredito que a vida seja uma escola. E eu gosto de falar que eu tô, como sempre, me divertindo na escola. Adoro pensar que essa é uma. É assim, é mais um desafio, não no sentido de ser difícil demais, Sim. mas a gente está passando de nível. Eu penso que a vida é um game, né? Então a gente vai gamificando várias coisas. Então eu já melhorei muito como pessoa, né? Depois acho que a nossa mentoria foi aí em 2020, 2021, mais ou menos, Sim. né? Que era uma mentoria, foi a minha primeira mentoria, chamada Mentoria Seja Leoa, onde eu ajudava mulheres a se posicionarem com autoconhecimento, entendendo qual é o lugar delas nesse mundo. E de lá para cá, a Lisa foi sofrendo mutações muito importantes. É aquele negócio da borboleta, né? Exatamente, Metamorfose. Você entra no exatamente, seu tempo de casulo ali, você primeiro é uma largatinha, tá no chão, comendo, exatamente. comendo aquilo melhor que tem ali, aí depois você vira, entra lá naquela metamorfose que você nem sabe o que que Exatamente, é. que é É desconfortável, né? demais. E depois você vira uma borboleta. Então, de lá para cá, eu penso assim, os últimos takes da vida é, foram melhores do que eu pude um dia imaginar. Eu tenho percebido assim que com o crescimento que a gente tem emocional e espiritual, tudo vai ficando mais fácil. O jogo fica gostoso de se Fica jogar. leve, né? A vida fica leve. Então você vai entendendo assim, quando surge uma dificuldade no caminho, você fala é só mais um obstáculo que precisa ser entendido e passado. Tem gente que para no obstáculo, fica ali Sim, amarrado no obstáculo, né? sim, Eu já entendi que a gente tem que superar os obstáculos com resiliência, sim, resignação, que é sorrir, ficar sim. feliz, falar minha sombra, meu lado sombra, bora comigo que vai dar tudo certo. E modéstia à parte, Lisa, o seu sorriso é encantador. Gente, não Obrigada. só isso, a energia que ele passa pra gente, Oh, tá? Assim, obrigada, é uma mulher obrigada. incrível, de verdade. Lisa, qual foi o momento que você viu que foi a virada de chave na sua vida? Eu sei que você teve várias viradas, Ah, foi galgando, assim, mas qual que é o momento que você lembra, assim, que isso foi crucial pra eu estar aqui hoje e brilhar, ser essa Lisa realmente que impacta as pessoas? nossa, foi o que você falou, foram vários momentos, né? Mas teve um que mudou tudo, que se não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, né? O efeito borboleta. Sim. É, em 2016, eu me organizei para viajar com os meus filhos, para a gente mudar de país. A gente ia para a Austrália. Em 2016, eu tinha um casamento já, né, não, naquela época era mais ou menos 16 anos, mais ou menos a gente tinha aí 16, 15 anos de casamento, 3 filhos e com uma vontade imensa de sair do problema. Eu Aham, achava que o país era o problema. Eu aham. achava que a vida era o problema. Eu achava que os outros eram os meus grandes problemas. Inclusive, eu achava também que o meu ex-marido era o meu grande problema. Aham. Então, qual era a grande opção? E mais inteligente para aquela cabeça limitada? Vamos sair do país. Sim. Vamos largar tudo, vamos mudar a vida. E aí, algo determinante aconteceu na minha vida, que foi o acidente do meu filho. No aeroporto de Brasília, estávamos embarcando para nossa nova vida e meu filho mais velho sofre um grande acidente. Ele caiu do segundo andar do aeroporto Meu Deus. e naquele momento eu não sabia, mas aquele momento ia determinar o rumo de uma história. Todas as coisas iriam mudar a partir dali. E foi o que aconteceu. Eu mudei, a minha família se transformou
Naquele momento também eu me separei, eu fui abandonada pelo meu ex. E hoje eu olho para isso e antes eu ficava, ai meu Deus, porque tudo isso aconteceu, mas hoje eu falo, obrigada, obrigada porque isso aconteceu. Obrigada por tudo ter acontecido. Foi muito difícil ver o meu filho naquela situação, mas hoje ele tá bem. Tá feliz, está se realizando todos os dias. Para quem não sabe, ele é um desses meninos bonitos que ficam aqui me filmando sempre. Ele encontrou nesse lugar um posicionamento bom para ele, onde ele dirige, ele se organiza, ele tá começando uma empresa e a nossa vida mudou. Então, dali eu me separei. Vieram outros momentos difíceis, mas que não foram encarados mais como algo sofredor. Eu me posicionava de uma forma mais difícil. Eu falo sempre que existem apenas 2 tipos de mulheres: as fortes e aquelas que ainda não descobriram sua força. É verdade. Naquele momento eu ainda não tinha olhado para mim e considerado essa mulher forte. Sim. A gente encontra a força de lugares que a gente não conhece. Imagina, né? Então, assim, se hoje você, assim, até olhar para a câmera, que se você quer se transformar, deixa a vida acontecer do jeito que precisa. Deixa a mudança chegar do jeito que precisa, encara com medo mesmo. Porque não tem como você pegar e falar, não, vai sem medo. Vai com medo mesmo. Mas vai. E entenda que a vida, quando te coloca no desconforto, ela quer o melhor de você. Verdade. Você não exige de um aluno que você não quer bem. A vida é isso. Se a gente está numa escola, a gente está o tempo todo sendo exigido. E como é que a gente percebe que a vida melhorou? Quando você começa a encarar dificuldades que antes você se chatearia, choraria, ficaria de mau humor a semana inteira, como apenas algo que vai te trazer mais força. Verdade. E eu costumo dizer que as mulheres, elas são como água. Quando elas se unem, é uma força inimaginável. Quando quebra aquela questão que foi nos impostos, né? Sobre a questão da competição, daquela coisa toda. E entende como o ecossistema é uma ligação. É verdade. E isso é muito forte. Mulheres que valorizam mulheres, que colocam mulheres mesmo, assim, com muita sinceridade, são libertas para poder falar isso. É incrível. E eu queria falar um pouco sobre esse novo projeto. Eu vi uma foto de rainha e eu queria perguntar para você, como é que é isso? Porque você sempre treinou mulheres, né? Sim. Sempre não, desde 2020, né? Uhum. Eu tô bagunçada. Eu tenho aqui uma galera equipe, que fala quem bem sabe assim, faz ao vivo, tá maravilhoso. Bom, vocês sabem que a gente aqui já é de casa, né? Já é a 3ª vez. Então, desde 2020, olha só como são as coisas, né? Em 2016 aconteceu o acidente do meu filho, eu me separei, várias coisas aconteceram, um crescimento emocional, um crescimento físico para lidar com dores reais daquele momento. Me melhorei como mãe, me melhorei como pessoa, casei novamente, encontrei um novo amor, porque você só vai passar por aquilo que você acredita que você possa passar. Sim. Então, quando eu me separei, né, eu fiquei 2 anos separada e eu falei, eu mereço alguém, eu mereço um novo amor, eu mereço viver um conto de fadas que eu acredito. Então, a gente sempre vai passar por coisas que a gente acredita. É necessário, o acreditar, ele vem antes da construção física das coisas, né? Sim. A física quântica diz isso. Então, eu sempre desejei ser relevante. Então, quando você pensa em relevância, como você quer ser conhecida? Eu quero ser conhecida como mentora de mulheres. Eu quero ser parada na rua, como algumas vezes já aconteceu, e fala, você é a Lisa? Nossa, olha, eu vi uma live sua. Ou então, Lisa, depois que você me falou aquilo, as coisas começaram a acontecer. Depois que eu passei pela mentoria, a minha vida andou de uma forma como se eu tivesse, assim, acelerado a minha vida, sabe, em 3 meses, os 5 anos que eu nunca tinha acelerado. Ou então, o curso que eu fiz mudou a sua vida. Eu acreditava que eu poderia ser essa pessoa. E sempre desejei. Então, antes de dormir, eu faço uma espécie de roteiro na minha mente, para minha mente se encaminhar para aquele lugar. Então, eu fazia isso depois, né, de 2016, 17, 18, ainda não tinha encontrado o meu caminho. Sim. Mas eu falei, bom, o que eu posso fazer pelo mundo para contribuir?
Primeiro, então, eu vou cuidar de mim, né? Madre Sim. Teresa falava isso. Sim. Quando ela encontrou uma pessoa que falava, o que que eu faço para mudar o mundo? Ela, volta lá para sua casa. Muda lá, começa por lá. E aí eu comecei a desenvolver o meu próprio ecossistema em casa. Como eu tenho muitos filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Hoje eu tenho 4 filhos, que eu tenho o Pedro junto com a gente, que é filho do Rico e que é meu filho do coração. Então, eu tinha muito trabalho para fazer em casa. Então, eu tinha que cuidar de uma pessoa que era eu, no caso, fisicamente, emocionalmente, sabe, espiritualmente, e dar o exemplo e cuidar de cada demanda daqueles pequenos. E Uhum. foi isso que eu fiz. E eu acredito que a vida, ela vai entendendo, e como é uma gamificação, ela vai te dando muitas moedas. E eu fui Sim. ganhando várias moedas no caminho, porque eu cuidei primeiro dessa minha turma. E aí eu ganhei legitimidade para cuidar de outras mulheres. Então, quando uma ferida está curada, Sim. você pode ajudar outras pessoas. É verdade. Quando essa ferida está aberta, você tem que seguir o ritmo e falar, peraí, deixa eu me curar antes. Como é que eu vou ajudar alguém se ainda não está curado aqui? Então, quando as minhas feridas já estavam curadas, feridas do abandono, feridas da escassez, feridas emocionais doloridíssimas de infância, eu me vi pronta para começar a cuidar de outras pessoas. Em 2020, eu fiz a minha primeira mentoria chamada Seja Leoa. 2023, eu lancei uma mentoria chamada Autoridade, que era pegar essas leoas maravilhosas, Sim. incríveis, e colocá-las para falar para o mundo. A internet é o canal do mundo, né? Sim. Então, e voltando para sua pergunta, a minha terceira mentoria que junta tudo isso com a legitimidade de outras áreas, como a área empresarial, que até então eu não tinha, e que Sim. eu fui forjada a ter, né, no último ano, eu coloco agora dentro dessa mentoria que chama Mulher Selvagem Empreende. É um convite para as mulheres estarem comigo, desenvolverem a habilidade empresarial, mas também com alma, Sim. entregando, sabe, o melhor para o mundo. Que incrível, né? A gente pensa assim, o que fazer? Eu tenho certeza que tem mulheres hoje pensando, qual que é o primeiro passo que eu devo dar para poder ter essa mudança na minha vida? Porque muitas mulheres são incríveis, né? Cada universo, eu costumo dizer, cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem uma chave, tem uma palavra que eu gosto muito, que fala assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai portais eternos. Então são portais São. infinitos, como o universo é infinito, como tem o multiverso, como tem várias situações, e essas mulheres são isso. São. Só que elas não se veem assim. E eu acho que acredito também, Lisa, que a partir do momento que você não se vê, perde a sua identidade, você começa a morrer em vida. Sim, Jung falava isso. É? Jung falava que a partir do momento que você não cultiva o seu desejo de ser, ou seja, a sua identidade, você desaparece para o mundo. E é o que acontece com muitas mulheres, né? Não há como negar que nós somos sobrecarregadas, Sim. né? Infelizmente, a gente vive hoje num mundo onde a mulher, ela foi para o mercado de trabalho, ela teve que recrutar novas habilidades, mas ela continuou sendo mãe, ela continuou sendo esposa, ela continua muitas vezes tendo que fazer jornada tripla, né? O trabalho, a maternidade, a limpeza da casa, o cuidado, fazer comida, isso e aquilo. Hoje eu posso dizer para você que eu tenho uma posição muito privilegiada, mas isso não significa que eu nunca estive naquele lugar Sim. de fazer comida para os meus filhos, de ter que lavar roupa, passar roupa, ter que bater ponto no trabalho e ficar na culpa de, meu Deus, eu não estou cuidando dos meus filhos tempo suficiente, eu não estou na presença dos meus filhos, ou então eu também, aí com isso a gente também não consegue dar o melhor no trabalho, E né? como você concilia? Como que consegue? Planejamento? Existe como conciliar. Hoje, o que eu falei, eu estou no momento de privilégio. Eu tenho alguém que cuida da minha casa, eu tenho alguém que cuida de todas as outras coisas para que eu possa apenas cuidar dos meus filhos, do meu marido e das empresas. Então, hoje a gente está numa crescente de ajudar, com estratégia, né? Somos hoje um produto de muito estudo, né? Que
perto de pessoas que aconselham a gente entende que existem formas de você criar empresas, de você criar seus filhos. Hoje a gente tem esses mecanismos, né? Hoje eu tenho esses Sim. mecanismos. Que são técnicas, né? Que, por exemplo, é a estratégia de você já, por exemplo, deixar com a sua funcionária o que vai ser feito para a semana inteira, né? Deixar e não centralizar. Exatamente, de maneira nenhuma. O que pode ser entregue, que pode ser terceirizado, a gente tem que terceirizar. Verdade. Se não é uma habilidade sua, por exemplo, você é uma dona de casa, meu Deus, mas eu assim, não gosto de ficar aqui passando roupa. Então, separa um dinheirinho do mês para você mandar para lavanderia ou pagar alguém para passar roupa para você, porque tem outras coisas que você precisa estar lá presente. Para multiplicar esse dinheiro para você ter esse recurso. Eu digo que tem tarefas que são empilháveis e tarefas que não são, né? Então, assim, é a lei de Pareto. O que você faz 20% que te dá 80%, sabe, de ganho? Então, no meu caso, eu percebo o seguinte, não dá para terceirizar o cuidado que eu tenho com os meus filhos, a conversa diária, Sim, não dá. né? Mesmo que seja no carro ali um tempinho, um momento que eu cuido, abraço, beijo, mas dá para terceirizar as roupas que eles vão usar, Sim. né? Que eles vão usar na semana. Então, eu tenho uma pessoa para isso. Dá para terceirizar a venda no seu negócio? Não tem como, porque eu ainda não tenho funcionário. Mas se der, assim que puder, contrata alguém para fazer venda, para que você possa estar em eventos, para você ser lembrada, para sua empresa ser lembrada, né? Sim. Então, assim, são muitas formas de você fazer apenas 20% e ter um grande retorno de 80%. Sim. Porque às vezes a gente quer fazer tudo, né? Não dá A gente conta. tem que entender que, calma, a gente pode dar conta, mas a gente vai ser uma Mulher Maravilha cansada. E não somos Mulheres Maravilhas. Não. Somos pessoas normais que precisam romantizar. descansar. E a gente não tem que dar conta de... Quem falou que a gente tem que dar conta de tudo? Quem foi que colocou isso na nossa cabeça? É verdade. Falaram muito pra gente que a gente é mulher polvo, que a gente consegue segurar todos os pratinhos. Você não precisa ser. Se você quiser ser, você vai ser. Mas você vai ser cansada. Sim. Eu prefiro estar descansada. E eu acho que isso também continua a questão da morte em vida. Porque seu corpo faz parte da sua mente, faz parte do seu espírito, né? É uma habitação. E se você não dá prioridade para a habitação, você não vai ver realizado tudo que você poderia realizar. Perfeito. Que é incrível. Perfeito. Nós somos... a gente vive em 2 estados. Ou a gente vive no nosso estado criativo, ou a gente vive no nosso estado de sobrevivência. Se a gente faz todas as tarefas que precisam ser feitas, ai meu Deus, eu não consigo delegar nada, que isso seja por apenas um período, sabe? Que você se planeje para você delegar essas tarefas depois, porque senão você fica só no seu modo de sobrevivência. E o melhor modo de se viver é o modo criativo, que a gente, como você falou, o nosso espírito ele está pronto para ele exercer quem somos. Nós somos esse corpinho aqui? Não, nós não somos esse corpinho. Ele é limitado perto da criação que o nosso espírito tem, Sim. né? Então, se a gente quer alcançar níveis, a gente não sabe o que é sucesso para o outro, Sim. né? Sucesso, por exemplo. O que é sucesso para você? Conta para mim. Que agora a gente mudou aqui a mesa, invertemos essa situação. Então, o sucesso para mim, ele é um conjunto de situações. Eu acho que não só de ter esse legado com os filhos, mesmo que eles sejam pequenos e parece que eles não entendem, mas eles entendem. Sim, tudo. Isso é um sucesso assim incrível. Eu falo direto para Nicole e para o Gabriel. Você é princesa e você é príncipe, mas vocês estão sendo preparados para serem governantes da própria vida, Legal. serem rainhas e reis. Então, eu acho que o primeiro sucesso na vida de uma mulher é esse legado. Quando você encontra o autocontrole, o autogoverno, quando você entende isso e entende que isso é extremamente necessário, que você nasceu para governar sobre as suas emoções e sobre todas as coisas que você se empenha em fazer, é sucesso. Não importa onde você não chegou ainda, porque você vai chegar, e é uma coisa que está no presente, que as pessoas têm que saber acessar o presente, nós temos que saber acessar o presente, você encontra o sucesso. Sim, maravilha. Para mim o sucesso ele é muito parecido com o que você falou, mas eu sigo uma ordem. O sucesso primeiro precisa ser o meu, que é o pessoal, que é a saúde, é o cuidado.
Aí, isso alcançado no dia a dia, o sucesso passa para minha família, que é meu segundo pilar, né? Importantíssimo. E depois o sucesso segue para uma outra ordem, que aí é a carreira. E o que vier depois, né? Foi Fruto. já um fruto, um ganho, assim, que de repente não estava tão previsto. Mas Muito se a bom. gente, como mulher, né? Se a gente abraçou a maternidade, que é cuidar do outro, independentemente se seja nosso filho ou não, a gente precisa buscar o sucesso nessa área. É verdade. E, Lisa, conta pra gente. Eu vou dar 3 oportunidades de você contar 3, que a gente tem que correr. Mas conta pra gente quais são as pessoas que te inspiram. Olha só que legal essa pergunta. Bom, eu tenho várias pessoas que me inspiram, cada uma numa área. Eu falo pro meu marido que ele foi um grande achado, que eu falo assim, o melhor homem do mundo está comigo, que ele tem um coração gigante, sabe? Ele me inspira muito. Os meus filhos me inspiram muito. Eu digo para eles que nós temos uma alma conectada já de muito tempo, certamente, né? E nessa loucura de vir, né, das vindas para cá, certamente eu tenha sido filha deles em algum momento. E os papéis se inverteram, porque de vez em quando eles cuidam de mim como se eu fosse, sabe, Sim. filha. Meus pais me inspiram muito, minha mãe me inspira muito como uma mulher, e nem sempre foi assim, né? Eu acho que quando a gente atinge um grau de maturidade, você não quer mais mudar sua mãe, seu pai, você não quer mais mudar ninguém, eles te deram a vida, acabou. Não te devem nada. Nada. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para isso, eu olho para essas mulheres que vieram antes, né? A minha mãe, a minha avó, a minha sogra, mulheres que lutaram por tudo aquilo que a gente hoje tem. Se a gente tem máquina de lavar, Sim. a gente deve a essas mulheres. Se a gente tem absorvente para usar, a Sim. gente deve a essas mulheres. Sim. Anticoncepcionais, a gente deve a essas mulheres. Penicilina, todos os remédios. Então, a gente tem uma cadeia de mulheres que eu gosto muito de lembrar que são as mulheres que vieram antes. E eu fico pensando, na minha crença, né, eu acredito na reencarnação como algo, como uma lei básica da vida, porque eu acredito que, como é que a gente vem aqui uma vez só e falou, não, você não acertou, acabou para você, você vai para o inferno. Né? Eu não acredito nisso, eu acredito que a gente tem que vir várias vezes para a gente continuar esse entendimento que a vida é tão curta, né? Então, eu acabo também admirando, talvez, as minhas vidas anteriores. Porque se não fosse E você isso, lembra alguma coisa? eu tenho registros acásticos que lembram disso. Uhum. Mas se não fosse isso das minhas vindas anteriores, não estaríamos conversando aqui. Isso é verdade. Eu acredito que se a gente seguir esse grau de evolução, né? Dizem que assim que a gente nunca evolui, porque a vida ela tem que evoluir sempre. Então eu fico querendo ver as próximas vindas e torcendo para que eu cumpra nessa vida aqui todas as coisas maravilhosas. Então eu olho para mim também e me inspiro muito nessa pessoa aqui. Eu olho para essa pessoa, gosto do que vejo. Eu olho para essa pessoa e falo, você tem muito a melhorar. Mas você sabe que quando você pergunta assim, quem te inspira? Não tem ninguém de fora. Porque, por mais que eu olhe hoje para alguém e fale assim, nossa, tem uma autora que ela me inspira, eu não conheço o íntimo dela, sabe? Então, assim, eu conheço o íntimo dos meus. Eu conheço, por exemplo, a trajetória dos meus pais. Eu conheço o que eu vejo todo dia em casa. Então, assim, são essas pessoas que me inspiram. Eu acho assim, apesar da gente pensar muito diferente em relação a isso, talvez não, é parecido, um pouco diferente em relação à reencarnação. Eu tenho lembranças, muitas lembranças, assim, involuntárias às vezes, do que passou, mas eu acredito que a gente carrega isso dentro do nosso DNA. Sim. Aquilo que a gente viveu, vai carregando, vai carregando. Acredito que eu sou filha de Eva ali, Legal. sabe? Eva, todo mundo fala, Eva pecou, Eva... Gente, Eva viu o filho morrer depois. Não se matou. Com certeza ela teve uma depressão, teve alguma coisa. Ela viu ali toda essa potência ter acontecido e foi uma mulher incrível. Então, eu acredito que eu carrego isso no meu DNA.
alguns rituais, algumas coisas que eu sinto, assim, que veio dos meus antepassados. Eu sou descendente indígena também, Aham. busquei a minha descendência, né? Fiz uma busca disso. Então, assim, é muito forte isso em mim, assim. Eu vejo e eu respeito muito, cada um tem uma forma de pensar e como pensar. E essas pessoas, que absurdo, pensa assim. É, E não consegue que isso é uma conexão muito forte que a gente tem. E a diferença ela tá no crescimento. Por mais que você, assim, até as pessoas, a religiosidade ela é terrível, porque ela fecha as pessoas sim, de até ela mesmo se prende. entender, e tá tudo bem. É, vamos, assim, como você fala muito forte sobre isso, evoluir. Nós nascemos Exatamente. aqui para crescer, nós não somos, porque cada fase da nossa vida tem uma fase. Somos bebês, aprendemos a andar, aprendemos a falar, vamos crescendo, criança, adolescente e mulher. Sim. E aí as pessoas não respeitam isso e querem continuar na infância, na quinta série, porque fica com É, essa briga de ego, de religiosidade terrível, né? a E religião depois você vai ver é um impeditivo, né? que é muito parecido o que Cristo falou, o que as pessoas, talvez não tenha existido Eva também, talvez não tenha existido lendas, não sei, eu sinto isso, é uma coisa que eu sigo, que nem você Aham, sente, é uma coisa que você segue, né? é, Mas ao mesmo tempo, entender que se a gente não se conectar com as pessoas, a gente nunca vai crescer, como você falou. Primeiro o templo, né? Nós somos um uhum, templo. Primeiro o nosso templo, depois a nossa alma, depois o nosso espírito. Se nós temos doenças no nosso, carrega no nosso DNA, nós temos algo de alma, nós temos algo de espírito, isso é muito sim, poderoso. sim, Eu também, sabe, Lisa? Eu tinha uma amarração muito forte e eu senti o sofrimento das mulheres. Na verdade, eu tenho uma palavra que eu escuto suas vozes. Assim, tive uma experiência gigante com as mulheres do Afeganistão, as mulheres do Irã, as mulheres perseguidas, sonhos assim, eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa de persa também no meu sangue, uhum, alguma coisa assim, porque eu tive um sonho e não estava em depressão, deitada numa cama e não sabia o que estava acontecendo, que as tropas americanas iam sair do Afeganistão e elas iam morrer. A gente uhum, conseguiu salvar algumas juízas, trouxemos, foi onde eu me levantei, escutei as vozes delas e fui atrás para poder fazer o que eu podia fazer, o que estava dentro do sim. meu alcance. Mas enfim, eu vejo muito isso, eu acho que essa conexão ela é muito poderosa. E eu queria te perguntar assim, para essas mulheres, para você falar para essas mulheres que estão, né, assim, hoje travadas, que não sabe para onde ir, quais são os passos, né, que elas podem e as oportunidades e os desafios que essas mulheres podem enfrentar hoje. Olha, primeira coisa, somos uma só, né? Aham. Enquanto houver uma mulher sofrendo, nós estamos aqui sofrendo também. A gente ainda vai andar muito nessa jornada para a gente se libertar. Verdade. E talvez seja um karma coletivo, talvez seja, sabe, assim, algo que a gente deva passar, porque antes o sagrado era feminino, Sim. né? Aham. Antes o sagrado era feminino. E aí, É que enfim, gera, né? Que cria uma então unidade. assim, antes, por exemplo, de toda a Bíblia ser feita e tudo mais, de toda essa história de Constantino e tudo mais, o sagrado era feminino. Por Sim, isso que as mulheres eram queimadas como bruxas, porque sim. nós tínhamos a intuição a nosso favor, Arrepiei, arrepiadíssima, arrepiei. a intuição a nosso Vocês não favor que entendem a energia que tá nesse continua lugar. está aqui. Essa intuição está aqui. Então, para essa mulher que está me ouvindo agora e que deseja, porque às vezes você está num momento que você não deseja. É, Eu já estive nesse lugar, também. cara, eu não desejo estar ali sentada naquele palco. Eu não desejo brilhar, eu não desejo ter esse protagonismo todo. Mas em algum momento, se isso surgir em você, essa necessidade, saiba que existe um passo a passo interessante que você pode seguir. O primeiro passo que você pode seguir quando esse desejo acontecer é saber que se há desejo, há um caminho. Ninguém, Papai do céu não ia colocar no seu coraçãozinho um desejo de crescimento se você não tivesse para esse lugar, né? Então, se outras mulheres chegaram, você também vai chegar. Talvez você não consiga se ver nesse lugar. O desejo está aí, mas aí eu vou falar na internet, eu vou ser uma empresária, o que eu vou fazer? Calma. Se outras mulheres chegaram, você também deve chegar. Talvez a clareza não esteja nesse momento. Mas para clarear, eu gosto muito de passar um livro
que é um livro maravilhoso e que ajuda pessoas, que chama, é aquele velho mesmo livro que todo mundo sabe que eu indico, é O Milagre da Manhã. É o beabá do crescimento inicial. O Milagre da Manhã é um livro que é, tipo assim, o crescimento inicial. Ah, mas ele é muito de autoajuda, ele é muito de coach. E o que você está precisando agora? Não é de uma ajuda? Então, ele é esse lugar que você precisa se debruçar. Não gosto de ler, Lisa. Então, escuta o audiolivro do Milagre da Manhã. São 5 horas. Ajuda bastante. Você escuta no trânsito, você escuta tomando banho, você escuta. A partir daqui, você já vai ter, fala, caramba, entendi. Segunda coisa muito importante, se aconteceu algo na sua vida que trouxe essa estagnação, que trouxe, por exemplo, a depressão, que é uma doença que vai se instalar cada dia mais nas pessoas, porque nós estamos nesse momento, Sim. sabe, de Baixa vibração. de baixa vibração mesmo. Se essa doença se instalou e foi por algo que aconteceu com você, entenda, seja um câncer, seja uma doença, seja a morte de uma pessoa querida, seja o fato de você ter perdido sua carreira porque aconteceu alguma coisa com você, qualquer coisa. Isso que está tão dolorido agora pode ser uma grande bandeira a se levantar. Eu já tive na minha mentoria mulheres que perderam seus filhos. Nossa, fico completamente emocionada. Mulheres que perderam seus filhos. Mulheres que tiveram um câncer onde elas foram mutiladas. Mulheres que perderam a audição. Mulheres que perderam parte do corpo. Mulheres que foram traídas em seus casamentos, mulheres que tiveram AIDS. Eu já tive diversas mulheres. Quando essas mulheres entenderam que aquela dor poderia ser ressignificada, e isso tem um momento, não é na hora. Você precisa passar por um processo de cura. Você levanta uma bandeira e você escreve as melhores páginas do seu best-seller. Quando você ganha uma dor, você está ganhando um presente. Essa é a gamificação, né? Sim. Tô quase chorando aqui. Uma das minhas histórias que eu percebo que foi um presente na minha vida foi ter um casamento de 17 anos muito abusivo. E eu não percebia que era abusivo. Hoje, vivendo um outro casamento já há 5 anos, eu falo, meu Deus, meu casamento era muito abusivo. Só que esse casamento me trouxe para a psicanálise. Esse casamento me trouxe bagagem para que eu pudesse hoje estar autorizada a ajudar outras mulheres. E o que te autoriza a ajudar outras mulheres? A sua legitimidade. O que você viveu. Então, quando você vive algo que a vida te presenteia, e pode ser um acidente, pode ser a perda, sabe, pode ser uma coisa terrível, na hora é terrível. Mas depois você começa a entender, fala, meu Deus, eu ganhei ferramenta. Eu ganhei agora a legitimidade para ajudar outras pessoas. E acredite, você não faz isso por acaso, você não ganha isso por acaso. Quantas pessoas perderam seus filhos e hoje levantam a bandeira da adoção? Ajudam outras mulheres a se levantarem. Nós somos impacta essas mulheres, exatamente. Então, é um passo a passo. Leia O Milagre da Manhã, assista podcasts de mulheres que você admirem, mas não coloque essas mulheres num pedestal. Sim. Sabe? Porque pessoas são pessoas. Pessoas erram, pessoas são... Tem seus dias ruins. Exatamente. Pessoas não estão prontas ainda. Pode ser o maior guru da internet, ela não está completamente pronta. E a gente não tem que julgar. Né? A gente tem que olhar e falar pra caramba, uma mulher que está se preparando. Não vai ser nessa vida que a gente vai estar pronta. Fica tranquila. Sobre o sagrado feminino, gente, que é uma palavra que eu gosto muito. E eu vejo que é muito forte para nós, para resgatar a nossa identidade. Eu costumo contar uma história, que pode ser uma lenda, né? Mas para mim é muito real. Fala assim, quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança, né? A serpente ficou louca. Ficou louca. Meu Deus, criou um homem mais semelhança. Aí, quando Deus cria a mulher, que multiplica essa imagem de semelhança, ficou endemoniado. Então, assim, a mulher, ela tem um papel muito forte, né? Não é uma disputa entre homens e mulheres. Eu fui muito tempo do feminismo, eu acho que descaracterizou muito Sim. da nossa luta lá atrás, que foram mulheres muito importantes, mas ao mesmo tempo as mulheres começaram a se masculinizar. E se a gente ia contra machismo,
né? E não é machismo e feminino. Se a gente é contra o machismo, a gente não tem que ficar igual os homens. É. E as mulheres começaram a se masculinizar, perder as características femininas, cabelo, tudo. Eu já tive cabelo roxo, já tive todo tipo Nada de... contra também, porque também às vezes eu você tá acho num muito... momento Mas se é criativo, né? bonita, né? Ali, Aham. bonito, mas assim, aquela coisa de não se arrumar, de não ter o Usar como um autocuidado, protesto, né? usar como um protesto que não tá certo, É. Às né? vezes a gente acha que é invertendo que as coisas acontecem. Não Na é. verdade, a gente perde a mão, né? O feminismo foi muito importante, sim. Sim, A gente vota, a gente dirige, a gente sim, pode falar, né? sim, A temos gente pode voz. ocupar os maiores cargos de poder do E mundo. você vê que as mulheres eram lindas, que são É, do começo da Revolução. exatamente. Eram lindas, eram características femininas. A gente tem que amar o que nós É. somos. O Mas feminino, o útero, assim, mesmo que ele não gere, ele tá lá. é engraçado porque, assim, o feminismo virou femismo Sim, quando a gente perde a mão da dor que a gente sente. Olha só, tudo começa com uma dor, né? sim, Então, assim, na maioria das vezes, a feminista que vira femista, ela teve dores lá atrás. sim, E ela culpa o outro lado, né? O sim, sexo oposto. E ela usa como protesto a não beleza, a não sexualização, porque até mesmo, por exemplo, um terno bem cortado, sim. com uma cintura Alfaiataria. marcada, um cabelo blonde, assim, um ato de sexualização para algumas Sim, pessoas, né? E então tudo depende daquela dor que não foi curada. Olha exatamente. só, E eu engraçado, sempre né? falo isso, Lisa. A gente fazer uma revolução com dores é o caminho mais destruidor que existe. Agora, a gente fazer uma revolução realmente do amor, É, da paixão, daquilo que nós somos, é, da nossa identidade, é muito é um ato, poderoso. o amor, assim, gente. Eu estava lendo um livro, até comentei com você, né, de um mestre chamado Ihale chama Limite Zero. Quem escreveu o livro foi o doutor Joe, não foi o Joe Dispenza, foi um outro doutor que até aparece no. Esqueci o nome dele. Que loucura. Ele até aparece no Segredo. É, e esse livro, ele conta que a maior evolução que podemos ter como ser humanos é o amor. Quando Cristo veio para cá, né, e todos os outros crísticos que vieram Aham. aqui, de Buda, né, então assim, esses outros nomes, porque se você parar para pensar Maomé, no Oriente são outros Cristos, sim, né, então assim, a gente conhece Jesus como sim, o Cristo, mas trazendo essa luz crística, e vieram vários, sim, né, Madre Teresa de Calcutá era um ser mais crístico, também, né? Você percebia assim, caraca, ela tá no final da evolução dela, ela já tá chegando no lugar ali, sim, né? E eles vieram aqui para eles falarem sobre o amor. O amor, minha amiga, foi o que você falou. Não há nada mais evoluído e sofisticado do que amar o próximo. Do que você. Parece tão clichê, né? Nossa, mas o amor, tal, não sei o quê. Mas o amor, ele é ato, sim, né? O amor, ele é fazer. O amor, ele é não falar mal. O amor é entender que quando o outro está falando, você não tem que ficar pronto para dar uma resposta, para falar, eu sou melhor, eu sou mais inteligente. Não, eu tenho que escutar e entender que é a verdade dele. E que bom que ele tem essa verdade, né? sim, O amor, ele fala sobre tolerância. O amor, ele fala sobre compreensão. O amor, ele fala sobre a alegria, o riso, a leveza. E o amor, ele também fala sobre compadecer com a dor do outro, né? sim, Porque nem sempre, a gente está voltando na história da dor, né? A gente nem sempre vai entender a dor do outro, porque só entende a dor do outro quando a gente vive aquela dor. sim, Então, na maioria das vezes, quando o outro fala assim, eu sei que você está passando, será? Então, assim, por isso que a gente tem que se compadecer, né? verdade. Independentemente do merecimento do outro ou não, quando a gente usa esse amor, a gente está sendo sofisticado, a gente está sendo, inclusive, evoluído. Eu acho que vai ajudar bastante aí nas próximas vidas. E eu digo assim que o amor, ela é uma conexão. Se você se conecta de coração com aquelas pessoas, por isso que eu odeio, sabe, Lisa? Eu trabalho na política há muitos anos. Eu não é, seria a palavra ódio mesmo, que é uma palavra forte. A questão da polarização, porque você se desconecta das pessoas e não tem uma escuta qualificada mais. Você briga
Então, assim, no nosso país, eu luto muito para que as pessoas se recuperem em relação a isso que massacrou a mente das pessoas da conexão. Porque a conexão é amor. Imagina você conseguir entender a essência das pessoas. É. Essa polarização, tanto na política quanto em outras áreas, né? Sim. É o gênero feminino, masculino. As rótulos. São os rótulos, é a minoria. Tudo isso é uma grande distração. Sim. A vida está passando e a oportunidade de crescer enquanto aluno aqui, né, do Mestre Jesus, na escola do Mestre Jesus, está passando. É verdade. Então, quando a gente se distrai e se deixa, né, nem por isso a gente é menos amado Sim. por Deus. Sim. Nem por isso Jesus fala, meu Deus, que reprova. Calma, não, ele entende, mas só que quem está ligado na evolução, e a evolução não é, você não precisa ir para uma escola americana para evoluir, você não precisa fazer grandes malabarismos, gastar, não. Se você começar a voltar-se para você e falar, peraí, o que eu preciso melhorar hoje? Minha escuta. Porque toda hora eu tô conversando com alguém, aí eu interrompo essa pessoa porque o que eu falo é mais importante. Se você se voltar para isso, as coisas melhoram. Você vai perceber que em questão de semanas, novas habilidades vão surgir. E gente, o autoconhecimento, ele é um crescimento silencioso. É verdade. O poder do silêncio. O autoconhecimento, ele é sozinho. Você não precisa estar com um monte de gente. Porque você tem um íntimo que é muito, que precisa de ajustes para que a gente tenha essa evolução, né? E é só no íntimo que a gente vai crescendo, de fato. Verdade. Então, assim, essas polarizações são distrações. E uma baixa de energia, né? A gente tá ali, a gente vê que a energia das pessoas, elas vão ficando baixa. E Você vai gastando aquilo que é mais importante em você. E viciando ali no passa rápido só coisas ruins, coisas que não te acrescentam nada. E, Liz, essa sua fala ela é muito necessária, muito incrível, porque realmente a gente tem que ter tem que lutar contra a desconexão. Desconexão entre nós mesmos, desconexão da natureza, desconexão, porque isso nos destrói. Sim. Destrói as gerações futuras. Você tem que respeitar as gerações que não estão aqui ainda e que vão estar. É muito interessante essa história da desconexão, só pra gente encerrar esse bloco. Sim. Porque eu falo assim, eu convivo entre muitas mulheres, né? Então, algumas mulheres falam pra mim assim, ai, mas eu não fui com a cara dela. E aí eu fico pensando assim, entre os meus botões, tipo assim, calma que isso pode ser uma autossabotagem. Sim. Porque a gente se sabota. Talvez aquela pessoa vá te levar para um próximo nível. Exatamente. Né? Tem gente que não vai com a cara da mulher porque é mais bonita, mais inteligente, fala melhor que você. Insegurança. Ou seja, é uma ameaça. Sim. Mas calma aí, ameaça o quê? Se somos todas iguais, não é pra gente executar a nossa parceria enquanto mulheres. Sim. Eu conheço mulheres mais machistas que homens. Verdade. Né? Então, assim, é muito importante que a gente... E mulher tem muito disso também, né? Tipo, ai, não fui com a cara dela. Mas calma, isso pode ser uma grande autossabotagem. Porque quanto mais você agrega mais mulheres perto de você, você aprende mais. E se fortalece, vira uma rede de apoio, Aquilo né? que você falou, mulher é água, né? Uhum. Quando tá junto com outras... Poder inimaginável. Exatamente. E transformação social, né? Sim. Então, o que ainda você deseja conquistar e qual que é o legado que você gostaria de deixar para essas mulheres? Nossa, eu tenho tantas coisas para conquistar, mas eu olho para mim e falo, gente, eu falo com os meus anjinhos da guarda, assim, agradecida completamente por todos os dias, né? E por cada momento que me fez evoluir. Na maioria das vezes foram momentos de dores. Mas eu falo, mas peraí, eu também não preciso tanta dor assim, não. Eu quero viver com mais leveza. Eu prometo que eu vou evoluir sem dor mesmo. Então, assim, eu agradeço muito por isso. Eu preparo muito. A gente não sabe o que acontece amanhã, né? Verdade. Eu preparo muito os meus filhos para eles entenderem que a vida, ela continua. E que se aconteceu uma coisa ontem, antes de ontem, aconteceu um episódio comigo que eu nunca pensei que fosse acontecer. Eu nunca me envolvi num acidente de carro e nesse dia eu me envolvi. Eu acho que foi na segunda, terça? Foi terça. 7h30 da manhã, eu de pijama,
Fui deixar os meus filhos na escola. Voltei um pouco mais tarde do que eu previsto, porque eu fiquei com a minha filha na escola, que ela estava sentindo frio. E eu, fazendo o mesmo trajeto que eu faço, uma moto bateu na lateral do meu carro. No meu carro não aconteceu nada. Comigo não aconteceu nada. Só que eu vi que bateu. Ele encostou o guidão da moto dele. E quando eu olho pelo retrovisor, ele simplesmente caiu. E ele foi jogado para o canteiro. De uma forma absolutamente violenta. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Sim. A gente ainda não consegue prever, né? Algumas pessoas, mentes mais preparadas, já sabem prever, porque elas usam uma parte do cérebro que a gente ainda não conseguiu conectar, né, espiritualmente. Mas eu falo muito para os meus filhos que se eu não estiver aqui, o legado que fica é tudo que já foi construído entre nós. É um elo que nunca vai nos separar, porque eu continuarei viva, só que num corpo mais expandido. Para mim, a morte, ela é algo... Tem um livro até que fala sobre isso. A morte é um dia que precisa ser vivido, né? É algo de expansão espiritual. Sim. Então, eu não vejo esse corpinho aqui como um final, né? Sim. É claro que eu quero construir muita coisa em vida ainda. Eu quero... construir algumas outras empresas em outros segmentos, eu quero aumentar a minha empresa de educação, eu quero ajudar muitas mulheres, eu quero ser conhecida como essa mulher que ajudou todas as mulheres que eu pude tocar, sabe? E até aquelas que eu não toquei, porque a maioria das minhas alunas vieram da internet, né? Sim. No caso, veio da internet, para compor a frase certinho. E então eu pretendo ainda construir muitas coisas em vida, mas eu quero muito que o meu espírito transcenda, sabe, tudo isso. E que eu continue esse trabalho né, mesmo em espírito. E a outra pergunta foi das mulheres, né? O que eu posso deixar para essas mulheres? Qual o legado? Eu acho que hoje a internet, ela traz isso para você. Antes, qual era o legado que a gente poderia deixar? A gente fazia uma música, ou a gente poderia escrever um livro, ou a gente poderia fazer, sei lá, uma novela. Hoje a gente tem o nosso próprio canal na internet, onde a gente deixa. Sim. Então, eu tenho produzido muito conteúdo para isso. E o legado que eu quero deixar para essas mulheres é que elas olhem para o pouco que foi feito e, de alguma forma, se inspirem. Sim, né? Nelas mesmas. Mas que ela olhe para mim e fale, cara, é um espelho meu. Eu também posso. Você pode. Você pode tudo que você quiser. Tudo. Basta ter o desejo. Basta agir para que isso aconteça. E existem várias formas de ação em relação a isso, né? E eu gostaria muito mesmo de aproveitar esse momento e convidar essas mulheres que estão agora me ouvindo para fazerem parte da mentoria. Da mentoria Mulher Selvagem Empreende. De onde que eu tirei esse nome? De um livro junguiano que chama Mulheres que Correm com os Lobos, onde eu tenho uma grande conexão com Jung e a autora Clarice Píncola. Esse é um livro muito extenso e é um livro cheio de contos, dos contos que a gente aprendeu quando a gente era pequeno. Só que olhado, né, visto, analisado por uma forma mais junguiana, onde tudo é símbolo. Sim. E então eu convido essas mulheres a estarem comigo e lá a gente trabalha 4 arquétipos. A leoa, obviamente, né? A loba, que inspira lealdade, a águia, que inspira visão a longo prazo estratégica, e a sereia, que inspira encantamento. Então, assim, podemos nos conectar com qualquer uma delas, mas somos todas elas. Sim. E aí é a busca realmente de um trabalho efetivo no empresariado, para você empreender com alma, empreender com energia, com força, buscando esses arquétipos, sabe? Uhum. E nós somos vários arquétipos, né? A gente não percebe, mas nós somos vários. Então, é intencional, que é interessante quando a gente é mais intencional. É verdade, que incrível. Ai, chega ao fim o nosso podcast, o Gambito da Rainha, esse lugar que é para as rainhas, mulheres, cada mulher carrega uma história. E você está mais que convidada para ser voz aqui no Gambito da Rainha, que não é só um podcast, não é só um curso, é um movimento de mulheres que vão entrar no jogo da própria vida. Maravilha. E é isso, minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Você é mulher incrível. Eu amei, obrigada. Essa host incrível que deu
deu o melhor aqui, foi incrível, muito Nos obrigada. arrepiamos, nos emocionamos, incrível. Esse aqui é um lugar bom para fazer isso, né? Você tem voz e é o momento de Sim. entrar no jogo da sua vida.